Pessoal, eu recebi uma mensagem no Instagram quase me insultando, falando assim: a pronúncia não é importante. Isso mesmo, chegaram assim, eu sempre, quem me acompanha no Instagram, ou até mesmo aqui, vocês podem ver que eu sempre dou muitas dicas de pronúncia aqui, tá? E talvez eu nunca deixei claro o porquê, né? A pronúncia é uma das coisas mais importantes da língua inglesa e é o que mais dificulta o aprendizado da língua em si, tá? Porque se você pensar gramaticalmente, que todo mundo fala, inglês é muito fácil. Agora, esta frase atrapalha todo mundo. Primeiramente, porque quando você ouve isso, né, a palavra inglês é muito fácil, você cria aquela sensação de, meu, por que eu sou tão burro que eu não consigo aprender inglês? Você já passou por isso? De você falar assim, gente, todo mundo fala que inglês é fácil, mas eu não consigo aprender inglês. E isso atrapalha, porque daí você se sente assim um inútil. Tem outra coisa que atrapalha bastante, eu mudei um pouquinho do assunto, mas já volto para a pronúncia. É que eu achei bem importante falar isso aqui. Aquela coisa, aprenda inglês em 3 meses, aprenda inglês em um ano, aprenda inglês. Isso tudo, vocês acham que é capaz de aprender inglês em um ano? Né? Você já viu que tem tanta gente que estuda aí 5 anos, 6 anos aí, fazendo 2 vezes por semana de 1 hora e meia, e mesmo assim não aprendem, né? Ou chegam aqui e falam assim: nossa, eu cheguei lá e eu não entendia ninguém. Olha a frase. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei em Londres e eu não entendia ninguém. O que isso quer dizer com você? Melhor, o que isso quer dizer pra você, né? Desculpa. Mas o que isso quer dizer pra você? Se você não entendeu, o problema não tá na gramática. O problema não tá no vocabulário. Talvez seja a pronúncia, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui do meu ponto de vista, tá? É o que eu acho e que talvez eu gostaria que vocês avaliassem, escrevessem aqui embaixo o que vocês acham também, tá? E daí eu vou aqui expor aqui os meus pontos, primeiramente. Então eu vou falar primeiramente o porquê eu acho que a pronúncia é importante. E depois eu vou dividir aqui as 3 fases da pronúncia que fazem com que vocês melhorem o inglês. E daí espero que vocês entendam melhor a minha posição sobre por que a pronúncia é tão importante em inglês, tá? Então, primeiramente, né? A pronúncia. Vamos começar aqui. Quando você tem. A pronúncia não está envolvida só em pronunciar as palavras corretamente, tá? Mas é também você falar de uma forma mais natural, você pensar, dar a pausa na hora de falar, também você ter a certeza de onde está a sílaba tônica para você enfatizar. Então tem várias coisas que você está relacionada à pronúncia que não é somente falar inglês. E uma das piores coisas que acontece com a pronúncia do inglês que eu vejo, vamos falar assim, em 75% dos meus alunos está em falar rápido, tá? Essa é uma das grandes problemas. Isso daí é uma crença limitante que foi colocada dentro de vocês lá no passado. Olha, vocês já devem ter ouvido essa frase. O americano fala rápido, né? E essa frase aí destrói com qualquer possibilidade de você aceitar que a pronúncia é importante. Porque você criou essa ideia de que se você falar rápido, você vai ser muito mais bem entendido. E daí você vai falar assim, então eu vou começar a falar mais rápido, assim, dessa forma a pessoa vai me entender melhor, tá certo? Viu como você ficou até meio estressado a hora que eu comecei a falar assim? Porque você não sabia onde estava a pausa da frase, você não sabia se eu tinha terminado a frase, se eu ia começar uma outra frase. Você estava perdido, né? Só um minutinho. E isso daí é uma coisa muito importante. Então, para mim, a pronúncia é muito importante nessa parte. Porque você tem que aprender a respirar, falar com uma pausa, você saber o horário de pausar na frase, você tem que dar tempo da outra pessoa responder também. E isso tudo são fases que acontecem, tá? Então, para mim, a pronúncia é uma parte muito importante. E agora eu vou fazer aqui uma comparação entre as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, tá? Que chegam a morar aqui. Eu moro em Miami, então eu vejo um monte de brasileiro que mora aqui em Miami, Pompano Beach, aqui na Flórida. E fala assim: nossa, mas eu aprendi espanhol tão mais rapidamente
Porque eu não consigo aprender o inglês tão fácil. O problema está na pronúncia. Isto mesmo. Deixa eu te explicar. O inglês, o português, ela é formada por sílabas. Você lembra quando você estudava lá seu inglês lá com a sua professora de primário e tudo mais, que ela ensinava você C mais A é K, P mais A é pá, T mais A é tá, T mais O é tô e não é tó, né? E daí se você colocar um acento ele vira O. Ou seja, eram combinações de consoantes mais vogais que formavam uma sílaba. E quando você vai aprender espanhol, ou quando você começa a falar espanhol, você percebe que ela funciona da mesma forma. A maioria das palavras são sílabas. E se você uni-las, você vai ter um som. Então, por exemplo, no espanhol, o N mais o tiozinho e o O vai virar nho. Como o português, que é o NHO, né? Então fica muito mais fácil, porque as palavras são mais correlacionadas. Se você pegar o espanhol e você começar a ler espanhol, você só tem que mudar o seu sotaque. Ai, André, mas o sotaque não é importante. É. Já já a gente fala sobre o sotaque aqui. E o inglês? O inglês não. Ele funciona de uma forma totalmente diferente, tá? O inglês ele funciona através de fonética. Como assim, André? Então ela não é silábica como o português? Não, se fosse silábica como o português, você conseguiria dividi-las em sílabas da forma mais prática possível. Mas se você prestar atenção, não é bem assim, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui de algumas coisas que acontecem no inglês que não tem no português, tá? Uma das mais fáceis que está assim na minha cabeça é a pronúncia do O em inglês. Então, em português, nós temos o O, que é o O mais o acento. O, pronto. Tá? E daí você tem a palavra August. August. Se escreve AU, como em português. Desculpa, não como em português. Se escreve com AU no começo, e daí o brasileiro vai tentar falar August. Só que se você substituir esse AU por O, ele vira August. André, então é essa a pronúncia de August? É, você tem um som de O, porque o A mais U tem som de O. Daí depois a gente vai para a palavra LO. Presta atenção, LO. A mais W também tem som de O. Gente, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu só sei falar, mas eu não tinha prestado que ele tem um som do O do português. Isso mesmo. E daí vem o aluno que está querendo aprender lendo ali e vai ler LAU. Por quê? Alguém falou que o W tem som de U um dia. Mas ele só tem som de U no começo das frases. Where. Então aí ele funciona. Então, tá vendo como o W tem dois sons também? E daí a gente vai para a palavra talk. Talk to me. Talk to me. André, mas é T-A-L-K? É T-A-L-K. Mas o A-L antes do K, ele tem o som de O. Ou seja, André, A mais U tem som de O, A mais W tem som de O, A-L antes do K tem som de O. Então quer dizer que todas essas combinações formam o som do O do português. Enquanto no português e no espanhol, O, um O com acento e acabou. Então, essas aí são as diferenças. Então, quando eu dou aula para gringos, são 3 horas só. Por quê? C mais A é K, P mais A é pá. E daí fica fácil. E daí eles vão ter problema onde? A gente vai descobrir quais são os problemas deles. Que é a formação do som do an, né? Que eles não têm esse som de não, capitão, colchão, que a gente usa muito no português. Então, eu só tenho que focar nisso. Só que olha que interessante. Do momento que eles aprendem a como pronunciar o português, eles falam, gente, como é fácil o português. Por quê? A combinação de C mais A é K e não muda. Se eu falar para ele, depois que eu ensinei a pronúncia, falar paralelepípedo, ele vai conseguir escrever sem nenhum problema. E a hora que ele for ler, ele também vai conseguir ler, por quê? É uma sílaba e ela não troca de som. Enquanto no português elas trocam. Você sabe disso. Uma das perguntas dos alunos é sempre, por que de vez em quando A é A, outra vez é E, outra vez é EI? Tem uma regra, então existem regras para isso. Quando eu vou ensinar a pronúncia para alunos, eu demoro 20 horas. Isso mesmo, são 20 horas de prática ali, ensinando para os alunos, porque são várias formas ali, existem várias regras e várias situações que elas não acompanham a regra, né? São várias exceções. E então você precisa aprender quando isso. Então, essa é a diferença. Então, a primeira parte que eu quis falar aqui foi
a diferença, então entenda muito bem, a diferença é que a pronúncia do português, espanhol, das línguas latinas, que você consegue entender muito melhor, é porque elas são silábicas. E o inglês, ele não é silábico, tá? Então vamos lá, as 3 partes agora importantes da pronúncia. Então tem 3 partes importantes aqui da pronúncia que você tem que aprender. Então, primeiramente, você tem que aprender sobre as vogais. Quais são as vogais, tá? Existe uma coisa que eu uso bastante com os meus alunos aqui, que eles até entendem muito bem. Eu uso muito isso daqui para falar com eles, tá? Então, as vogais elas são diferente do português, que o A é A, o I é I, o O é O, e se você tiver um I com acento, ele vira I alto. Em inglês eles não têm isso. Mas a combinação de vogais formam o quê? Um I curto. Eu vou dar o exemplo aqui do ship e sheep. Então, um é ship, ship. Tem até um som meio de E, tá ouvindo? Ó? Ship. E o segundo é sheep. Ou seja, você precisa acostumar a ter essa diferenciação entre o que é uma vogal curta e uma vogal longa. Porque daí você vai conseguir pronunciar as palavras corretamente e o americano vai conseguir te entender. Só que isso vai depender do quê? De prática, não é de ouvido. De ouvido você... A gente ainda tem muito ainda... você ainda está muito conectado ainda com a pronúncia do português, que não tem nada disso. Então, a hora que você lê um sheep e um sheep, parece tudo igual. Quando você ouve eles, você não consegue distinguir a diferença. Agora, o americano, ele consegue distinguir entre um sheep e sheep. Sheep, sheep. Então, você tem que aprender o som do I, o som do A, o som do E, o som do I, o som do O, o som do U. E uma coisa que ninguém te conta. Existe uma sexta vogal, que é chamada schwa. André, uma sexta vogal chamada schwa. O que seria essa schwa? Bom, essa schwa, ela não é mais do que um som. É um som que eu chamo de um som retardado, porque ele não tem movimento nenhum, e que você usa para substituir todas as outras vogais. Eu gosto muito da palavra entrepreneur, ou entrepreneur, que é uma palavra que praticamente todos os Es são substituídos por um schwa sound. E daí, em vez, o brasileiro sempre ele não consegue pronunciar isso, porque ele vai ler como E e vai falar entrepreneur. E o americano não vai entender isso. Por quê? É um entrepreneur. Então, é um som totalmente diferente. Então, olha a importância que você vê aqui de você pronunciar as vogais da forma correta, tá? Então, coloca aí na sua cabeça que a pronúncia não é só uma coisa que não é necessária, como a gente já ouviu muitas vezes. Ela é muito importante, tá? E principalmente a das vogais, que é bem difícil. Depois nós vamos para a segunda parte, que seriam as consoantes. Como assim as consoantes, André? Isso mesmo, as consoantes que vocês conhecem, o P, o B, o SH, o CH. E elas têm formas muito importantes aqui. Então, tem duas que vocês já sabem muito bem, que vocês conhecem, que é o TH, que a gente precisa aprender a pronunciar eles da forma correta. Isso é muito legal. Agora eu vou passar para uma que é muito difícil ensinar para os alunos brasileiros. Eles continuam errando, eles têm uma prática. E para você pode até parecer que vai ser ridículo. Mas é a pronúncia do SH e do CH. A pronúncia do CH e do SH em português é sh, sh. Ué, André, como assim? Eles têm o mesmo som? Sim, eles têm o mesmo som em português. Se você falar chave, chacota, que é com X, também tem som de SH, né? Elas têm a mesma pronúncia. Enquanto no inglês, elas têm pronúncias diferentes. O SH, ele tem um som de sh, como o do português. Mas o CH, em inglês, tem o som de tcha, tcha. Olha a diferença. Sh, tcha, tá? Essas são algumas das diferenças aqui. Então, quando você fala share, S-H-A-R-E, e chair, C-H-A-I-R, elas são diferentes, mas se você prestar atenção, ó, share, chair, elas têm a mesma, depois das vogais, das consoantes SH e CH, elas têm a mesma pronúncia. Elas são escritas de forma diferente, mas elas têm a mesma pronúncia. Então, share, chair. Então, olha só a importância de você pronunciar corretamente também as consoantes, tá? Então, ela é
imprescindível você aprender aí algumas das regras para pronunciar isso daí. E depois nós passamos para as duas próximas partes que são muito importantes, que eu gostaria que você prestasse muita atenção agora. Primeiramente, a gente vai falar sobre duas coisas aqui. A primeira é você prestar atenção na entonação que você faz. E a entonação, ela tá totalmente relacionada ao seu body, face, feelings, tá? Então, a entonação, ela tem que transmitir o que você está sentindo, ou o que você está perguntando, ou o que você está falando, ou para chamar atenção, ou para... Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? O que seria entonação? Eu vou falar uma frase, então, a palavra how's it going? How's it going? Tá? Então, como você está? How's it going? Se eu estiver triste, hey, how's it going? Se eu estiver bem alegre, hey, mister, how's it going? Se eu estiver com raiva, how's it going? Então, isso daqui está sendo uma interpretação. E eu sempre falo para os meus alunos, baixa Angelina Jolie, baixa o Brad Pitt, porque você vai ter que, primeiramente, também aprender a fazer um pouquinho de encenação. Você tem que ensinar, você tem que trazer o que era do português para você poder trazer isso para o inglês também. E aonde que aparece aquele inglês rápido, o problema do inglês rápido, é aqui. Quando você tenta falar o inglês rápido, o que acontece? Você não dá entonação porque você quer falar. Pode ver, eu acabei de falar. Quando você fala o inglês rápido, eu dei uma pausa, você não dá importância para o que você vai falar. Ou seja, essas pausas, elas são importantes para eu poder pensar no que eu vou falar depois. E daí a gente passa para a última parte, que são os word groups. O que são word groups, André? São frases que você vai falar e você vai dar uma parada para daí depois você poder continuar. E isso é normal do português e do inglês também. Presta atenção em como eu estou falando. Olha que cada vez eu dou uma pausa nas palavras que eu acho mais importantes para chamar a sua atenção. E você continuar aqui comigo. Porque eu quero transmitir a informação para você. Isso são word groups. Então, praticar isso também é importante. Então, é primordial. Porque te dá tempo do quê? De você pensar na sua próxima frase. Os word groups, eles te ajudam a pensar na próxima frase. Eles te dão mais poder sobre as palavras. Você vai ter mais poder sobre elas. Você poder utilizar elas da forma que você quer, que chamar a atenção da pessoa. Você vai poder mostrar para ela que você terminou a sua frase e que agora a próxima pessoa pode falar. Então, é muito importante você entender essa parte. Então, agora sim, um resumo bem importante aí para vocês entenderem. Primeiramente, na minha opinião, o que mata o inglês, o seu medo de falar inglês, está na pronúncia e não na gramática ou no vocabulário, tá? Isso é uma das grandes coisas que acontece. Segundo, você tem que aprender sobre pronúncia das vogais, a pronúncia das consoantes e depois passar para praticar o quê? A entonação das frases e os word groups, são os grupos de blocos, tá? Tem um dos meus livros aqui que ele tá aqui. Espero que não tenha quebrado. Esse é um dos meus livros favoritos, tá? Ele é meu livro de cabeceira, assim, foi aqui que eu tirei muitas coisas. E ele é chamado Fluent Forever. E How to Learn Any Language Fast and Never Forget It. E ele gira em torno de 3 coisas. Primeiramente, se você for aprender qualquer língua, mandarim, espanhol, português, qualquer língua, a primeira parte que você tem que aprender é sobre a pronúncia das línguas. Essa é a primeira parte, a fonética, porque a fonética é usada para qualquer língua no mundo, tá? Então, para você aprender, você vai conseguir utilizar isso. Daí, a segunda fase é utilizar isso como forma de memorização. Fazendo o quê? As substituições. Quando você ouve a palavra auction, ao invés de você ler ela, você vai primeiro memorizar a pronúncia, e depois você vai para lá e vai tentar decifrar a pronúncia dela. Isso vai te ajudar bastante. Segunda, então você vai para memorização. E daí a memorização pode ser da forma que você quiser, escrevendo, fazendo cards, fazendo post-it, pendurando em qualquer lugar. E a terceira frase é botando isso daí em contextos e utilizando no seu dia a dia, saindo da sala de aula. Então, essas são as coisas mais importantes para você conseguir falar inglês. Então, só para terminar, em minha opinião, e eu acho que de mais alguns professores por aí hoje em dia, a parte mais importante para você aprender uma língua
não está somente no vocabulário e na gramática. Mas foque na pronúncia, porque vai facilitar muito mais para você ouvir e ser entendido, tá? Perfeito? Então eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo aí. Espero que tenham gostado. Deixa seus comentários aqui, o que você achou. Eu já pedi isso aí lá no começo. Dá um like aí no meu canal. E vejo vocês na nossa próxima aula.